Isso, vem levantamento, primeiro pau, João Pedro, sensacional, Gabriel Brazão! Espalma o goleiro do Peixe. Vem o cruzamento para a grande área, para fechar, Brazão! Fenomenal, Brazão, veio uma tijolada, queima-roupa. Cruzamento para o Guerreiro, defesa! Do Santos. Bom dia, torcedor santista. Será que nosso goleiro titular, Gabriel Brazão, está de malas prontas para o Bayern de Munique? Vocês gostariam que ele ficasse? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho aí das notícias que estão saindo e também um pouco da passagem dele pelo Santos. Mas antes, peço a ajuda de vocês para que o canal cresça, principalmente se inscrevendo, dando like, comentando. Isso ajuda demais o canal, ainda mais nesse começo e ainda o pessoal não conhece. Então, peço o apoio de vocês. Bom, então vamos começar. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, 25 anos, tem 1,92 m de altura e ele veio do Inter de Milão em 2024 para ser aí uma sombra para o João Paulo. João Paulo, ele estava sendo contestado principalmente pela queda do Santos para a Série B. Eu não o culpo naquele último jogo, que ele, no desespero, saiu ali no último lance, acabou tomando o gol da derrota. Mas o empate não serviria para o Santos escapar. Faltava ali poucos segundos para acabar o jogo, então o torcedor eu sei que tem um pouco de raiva dele por causa desse lance, mas não adiantaria nada. O problema do Santos foi o campeonato inteiro, então quem tem raiva aí do João Paulo por causa daquele lance, peço que reconsidere, porque todos os santistas estavam desesperados e ele não era o único. Mas hoje aqui a gente está para falar do Gabriel Brazão. Então, o Brazão chegou em 2024 para ser a sombra do João Paulo, que começou bem o ano, né? Campeonato Paulista. Teve ali uma falha na final contra o Palmeiras, que de fato poderia ter saído melhor, mas tirando alguns lances específicos, ele estava indo bem. Na Série B também começou bem, mas teve aquela lesão no jogo contra o América Mineiro, que ele foi driblar o atacante, torceu o tornozelo, na verdade rompeu os ligamentos do tornozelo, né? E saiu o gol do América. E naquele jogo, então, foi a estreia do Brasão com a camisa do Santos. Ali ele começou bem, fez umas defesas, mas tomamos mais um gol. Também foi um período ali que o Santos começou a decair no campeonato da Série B. Os outros times também parecem que tiveram ali muita sorte, vários chutes de fora da área, entrando, então foi só o Gabriel Brazão entrar que começamos a tomar um monte de gol, mas logo o Brazão foi se firmando no gol e foi conquistando o espaço dele. Conforme ele ia fazendo aí defesas milagrosas, aquela saudade do João Paulo ia passando, né? E ele foi se firmando. Com a volta do João Paulo, o Brazão se manteve como titular, não saiu mais, e o João Paulo acabou perdendo espaço. Então vamos mostrar alguns números do Gabriel Brazão com a camisa do Santos. Ele fez 53 jogos entre 2024 e 2025, 14 jogos sem sofrer gols, quase 5 mil minutos em campo e um pênalti cometido, aquele contra o Vitória. Então, até o final de maio de 2025, ele tinha sido o líder mundial em defesas, com 94 defesas, e no Campeonato Brasileiro, ele foi o goleiro que mais fez defesas, com 127. Por competição, no Campeonato Brasileiro desse ano, ele participou dos 38 jogos, sofreu 50 gols, 10 jogos sem tomar gols. Ele saiu apenas de um jogo, que foi contra o Atlético Mineiro, que ele bateu a cabeça, o Diógenes entrou, fez uma partida excelente também. O Atlético Mineiro amassou o Santos, mas o Diógenes salvou e conseguimos arrancar o empate, dado que a gente estava com um a menos e estava empatando em 1-1. No Campeonato Paulista, ele participou em 13 dos 14 jogos, sofreu 16 gols, 3 jogos sem tomar gols, e o único jogo que ele não jogou, o Diógenes também assumiu e não tomou gol.
E na Copa do Brasil foram dois jogos contra o CRB, tomou um gol, defendeu um pênalti. Foi super importante para a gente ter levado aquela partida para os pênaltis, mas o Guilherme acabou perdendo o último pênalti e o Santos foi eliminado. Bom, e sobre a transferência do Gabriel? Então, vi uma notícia aqui no Diário do Peixe, onde o Bayern de Munique faz uma proposta ao Santos pelo goleiro Gabriel Brazão, dia 8 de dezembro, 2 dias atrás. Estou gravando hoje no dia 10. Então, o Bayern de Munique fez uma proposta ao Santos pela compra do goleiro Gabriel Brazão. Então, o gigante alemão ofereceu ao Peixe 12 milhões de euros pelos 70% dos direitos do jogador que pertencem ao clube. Outros jornalistas que também cobrem o Santos disseram que ainda não chegou nenhuma proposta oficial. Não sei se houve essa proposta ou não, mas de fato há o interesse do Bayern de Munique. Porque o Bayern busca um substituto para o Manuel Neuer e o Santos vê a necessidade de vender jogadores para equilibrar o caixa e o orçamento para 2026. Então, a má administração da diretoria pode fazer com que o Santos seja meio que obrigado a vender o Brasão. O Flamengo também está interessado no goleiro, mas para ele não seria tão interessante porque ele seria a reserva do Ross e não teria uma projeção tão grande quanto ir para o Bayern de Munique, né? O Brasão ele disse que quer continuar no Santos, mas que ele deixa o clube à vontade para aceitar uma negociação. E se vier de fato uma proposta do Bayern de Munique para que ele possa, com o tempo, substituir o Neuer, dificilmente ele ficar no Santos. E eu acho até que ele deveria ir, porque uma oportunidade assim é complicado de aparecer outra depois. Peguei aqui um comparativo só das vendas de goleiros mais caras do Brasil. O maior foi o Bento, de 18 milhões de euros. Mas lembrando que se o Santos vender por 12 milhões, de euros é 12 milhões por 70% dos direitos do jogador. A compra total seria equivalente a uns 17 milhões de euros pelos 100% dos direitos do jogador. Do jeito que está, seria a segunda maior, mas o Santos provavelmente vai fazer contrapropostas aqui. E olha que interessante. O Gabriel Brazão já é o terceira maior venda de goleiros, que foi 5 milhões de euros quando o Cruzeiro vendeu para o Parma. E o Santos tem a quarta aqui, só abrindo um parênteses, quando vendeu o Rafael Cabral para o Napoli por 5 milhões de euros. E você, acredita que o Brasão deve ir para o Bayern? Ou que ele deveria ficar no Santos e buscar aí um 2026 melhor junto com o Peixão? Deixe seu comentário, sua opinião, deixe seu like também, se inscreva no canal e ajude o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.